Good morning, folks! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua estrangeira em inglês, que começa agora através da plataforma EAD do CPC. Curso Professor Clemilson. Aqui no CPC, você se garante. Professor Webston Silva, professor de língua estrangeira moderna, o famoso inglesão da massa na área. E a gente vai hoje, mais uma vez, compartilhar o nosso conhecimento, o nosso saber com vocês, tá bom? Galera, antes da gente começar a trabalhar, eu gostaria de fazer um convite nobre para vocês. Lembrando que nesta semana, para ser mais exato, na sexta-feira, dia 22 de maio, irá ocorrer a nossa primeira live CPC em casa. É uma live solidária, nós vamos também arrecadar fundos, para ajudar as pessoas que precisam, que estejam precisando nesse período de dificuldade. Também vamos premiar os alunos participantes da nossa live, tá? Vai ser a transmissão através do nosso canal no YouTube e para fazer parte você precisa se inscrever lá. Olha só quem já vai participar com a gente nesse final de semana. Da esquerda para a direita aqui já estão escalados o professor Marcelo Lima, professor Alisson Veras, professor Giancarlos, professor Tárcio Adriano e o nosso querido professor Felipe Rosal. Então, com um timaço de craque desses, nada pode dar errado. Temos só muito a aprender e engrandecer o nosso conhecimento, então seja bem-vindo à nossa live, participe e interaja conosco, tá bom? Então fica o nosso recadinho aí. Bom, como é de praxe, toda aula a gente tira um momento para poder organizar aqui as informações. Então eu sempre digo para vocês no começo do que a gente vai tratar em cada aula. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre pronouns, os famosos pronomes. Então nós vamos estudar sobre elementos de referência e substituição. Então, vamos aprender o que é um pronome, para que serve um pronome, quais são os tipos de pronome, e isso vai acrescentar e vai agregar muita informação para a gente no tocante da leitura e da interpretação do texto, tá bom? Então, é muito legal você ficar atento a essa nossa aula de hoje, porque você vai aprender muita coisa nova. Um outro ponto relevante que a gente quer destacar é o nosso time to reflect, a hora de refletir. Então, eu peço que você nesse momento se concentre, tire aí um tempinho para fazer uma reflexão aqui comigo. Não vai passar mais do que 2, 3 minutos e apenas aperte o play. Depois que você vai apertar o play, você vai ver o que vai acontecer aí na nossa aula. Então, just push play. 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Quer ser um bom profissional? Estude bem o que você está estudando. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Tem que ser assim? Eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Diferente para você, Cristian? Os meninos dos câmeras, diferente para vocês? Não é. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar, não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe, que padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim.
Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não, não vai dar certo não. Não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. Ah, são 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. Porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. Você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Galera, essa mensagem é a mensagem de motivação, a mensagem para que vocês continuem focados, uma mensagem para que vocês possam entender o que está acontecendo. E assim, a gente tem que estar pronto para quando tudo estiver pronto, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Então essa é a minha mensagem de carinho, é a minha mensagem de entusiasmo com vocês, tá bom? Então aqui a gente vai apresentar agora o que a gente vai fazer como roteiro de estudos e atividades propostas para vocês, meus amados estudantes. Bom, esse é conteúdo do livro 2, capítulo 3, questões do material de apoio, ou seja, são os indefinite pronouns, pronomes indefinidos, personal pronouns, pronomes pessoais, possessive pronouns, pronomes possessivos, reflexive pronouns, pronomes reflexivos, interrogative pronouns, pronomes interrogativos e relative pronouns, pronomes relativos. Hoje a gente não vai ter do it yourself, eu irei fazer a prática com vocês à medida que a gente for explicando cada um das categorias pronominais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a produzir e dar uma olhadinha aqui no nosso conteúdo, é o famoso Let's Take It Out. Vamos dar uma olhadinha e ver o que acontece. Bom, a primeira categoria que eu vou começar é a categoria dos indefinite pronouns, pronomes indefinidos, tá? Os pronomes indefinidos são bastante conhecidos da gente porque eles são derivados de pronomes pré-existentes. São eles o some, o any, o no e o every. Some, any, no e every. Que se juntam a outros sufixos e indicam algumas situações específicas, como se referindo a pessoas, coisas ou lugares. Por exemplo, indicando pessoas, eu tenho someone, somebody, anyone, anybody, no one, separado mesmo, e nobody. Everyone e everybody. Relacionado a coisas, eu tenho o something, eu tenho o anything, eu tenho nothing e eu tenho o everything. Relacionados a lugares, eu tenho o somewhere, eu tenho anywhere, eu tenho nowhere e eu tenho everywhere. Cada pronome vai ter uma tradução diferente conforme o tipo de uso. Por exemplo, o some é utilizado em orações
geralmente afirmativas, com verbos positivos e ideia positiva. Então, someone, somebody, alguém, something, algo ou alguma coisa, e o somewhere, em algum lugar. O no one, nobody, nothing e nowhere são geralmente utilizadas em orações com verbos afirmativos, verbos positivos, só que esses pronomes indefinidos, eles vão dar ao contexto uma noção negativa, uma ideia de negação. Então, no, no one, nobody, ninguém, nothing significa nada e nowhere, em nenhum lugar. O every, ele vai ser derivado de todos ou cada, né? Então vai ser utilizado nesse contexto. Everyone, everybody, everything, everywhere, todos, todo mundo, tudo ou em todo lugar. Bom, eu deixei o N por último porque ele pode ser utilizado na afirmativa, na negativa e na interrogativa. E cada um dos cenários ele muda de significado. O N na afirmativa, anyone e anybody, qualquer um. O anything, qualquer coisa, e o anywhere, em qualquer lugar. O N na negativa, N na negativa, anyone, anybody, ninguém, anything, nada, e anywhere, em nenhum lugar. O N na interrogativa, anyone, anybody, alguém, anything, algo, e anywhere, em algum lugar. Por que era importante saber isso aí? Porque nós já tivemos esses pronomes lá no Enem. E aí, se você soubesse essa variação, já dava para ter muito sucesso. Então, chamam-se de indefinite pronouns os pronomes que se aplicam à terceira pessoa gramatical e quando considera esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, um modo vago e indeterminado, né? No caso, essa terceira pessoa. Ou seja, eles não fazem referência a nenhuma pessoa ou não fazem referência a nenhum lugar ou nenhum objeto de forma o quê? Específica. Então eu trouxe aqui um fragmento da música Help, dos Beatles, né? Help, I need somebody help, not just anybody help, I need somebody help. Né? Então tá lá, ó, pedindo socorro, eu preciso de alguém, né? I need somebody. Help, not just anybody, ou seja, não preciso de uma pessoa qualquer, tá? Então eu tenho aqui a utilização do somebody, né? Sendo utilizado na estrutura com verbo afirmativo e o anybody com esse sentido de ser qualquer um ou qualquer pessoa. Vamos praticar, galera? Vamos lá? Então, o que caiu nas provas do Enem sobre isso? Nós já tivemos uma questão do Enem em que você precisava saber, ter esse conhecimento específico para resolver. Bom, foi uma questão de competência 2, habilidade 5. Nós tínhamos aqui esse cartaz e aí foram retiradas duas expressões do cartaz e que pedia-se a associação delas com o conteúdo do texto. O cartaz diz o seguinte: Take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Né? Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Alright, até aí tudo bem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Muito fácil. Letra A, preservação do meio ambiente. Letra B, manutenção do motor. Letra C, escolha da empresa certa. Letra D, consistência do produto. E letra E, conservação do carro. Galera, any place, aqui como é uma afirmativa, está associada a um lugar qualquer, né? E o regret é o verbo lamentar, é o verbo chorar, é o verbo arrepender, né? Arrepender-se de algo. Então, leve o seu carro para um lugar qualquer, na troca de óleo, e você pode se arrepender pelo caminho. Então, aqui está falando sobre a escolha da empresa certa. A ideia aqui é justamente isso, tá? As palavras any place, qualquer lugar, e regret, arrependimento, que aparecem lá no texto publicitário, fazem referência à importância de se escolher uma boa empresa no momento da troca de quê? Na troca de óleo, para não gerar arrependimentos, tais como possíveis acidentes, como sugerido na imagem. É uma maneira que a gente pode ter a cobrança de pronomes, né, elementos de referência e substituição na prova do Enem. Zapeando, continuando na nossa jornada, nós vamos trabalhar agora com personal pronouns, os famosos pronomes pessoais. São pronomes, turma, que se referem às pessoas do discurso, né? Aí eu tenho primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E no inglês, esses pronomes são muito importantes porque eles vão funcionar como sujeito ou como objeto. E aí vão poder também fazer a substituição de um elemento da oração com essa função de sujeito-objeto.
Um ponto relevante que a gente tem de personal pronouns é justamente o fato dos pronomes pessoais eles estarem endereçados ao sujeito da oração. E no inglês não existe oração sem sujeito. Então eu trouxe aqui um exemplo bem simples para você identificar quem é sujeito e quem é objeto, né? Então nós temos we can do it, we can do it, we can do it, né? O we aí funciona como sujeito e o it funciona como objeto. Então a gente traduziria como nós podemos fazê-lo, nós podemos fazer isso, nós vamos conseguir. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Então nesse contexto aqui a gente tem uma dica bem simples para você identificar essa função de sujeito e essa função de objeto, tá? Então personal pronouns com função de sujeito, eles vêm antes geralmente do verbo e com função de objeto, eles vêm após o verbo ou após uma preposição. No inglês existe a figura do objeto da preposição. Então, geralmente existe a figura do pronome oblíquo, né? Me, you, him, her, it, us e them, após o verbo e após a preposição com função de objeto. E com função de sujeito, o famoso I, you, he, she, it, we e they. Vamos praticar? Vamos lá? Então, eu trouxe aqui para vocês um material do livro de vocês. Então, practice makes perfect, ou seja, a prática é que leva aí à perfeição. A questão do livro de vocês diz o seguinte, questão aí da lista de vocês. When the Portuguese arrived in Brazil 5 centuries ago, they encountered a fundamental problem. The indigenous peoples they conquered spoke more than 700 languages. Rising to the challenge, the Jesuit priests accompanying them concocted a mixture of Indian, Portuguese, and African words they called the língua geral, or general language, and imposed it on their colonial subjects. No texto acima, a palavra them refere-se a quê? Refere-se aos povos indígenas, aos padres jesuítas, aos sujeitos colonizados, aos índios, africanos e portugueses, ou somente aos portugueses, tá? Então é uma questão simples de referência e de substituição e que você encontra aí com uma frequência muito grande, tá? Nas provas, nos concursos em geral. Então, aqui você sempre vai analisar a questão do contexto. Então, vamos lá fazer aqui uma análise do contexto. Quando os portugueses chegaram ao Brasil 5 séculos atrás, eles encontraram um problema fundamental. Os povos indígenas, por isso que está com plural lá, são povos, nações, que eles conquistaram, falavam mais de 700 línguas. Para aumentar o desafio, jesuítas, né, para os jesuítas, que os acompanhavam, né, fizeram uma mistura, um mix de idioma, né, dialeto indígena, de português e palavras africanas que chamaram de língua geral, né, isso, e impuseram aos seus famosos objetos do que colonizados. Então aqui claramente a gente está vendo que o texto está fazendo menção, né, dos portugueses, né, ou seja, os padres que os acompanhavam quem? Os portugueses. Eles criaram esse mecanismo para tentar catequizar os índios, ensinar aos índios sobre a questão do cristianismo, tá? Então, pronome pessoal com função de sujeito, ele vai funcionar, obviamente, como sujeito do verbo, ou vai substituir o sujeito do verbo, tá? Utilizando aí esses elementos que são importantes, esses elementos de informação, tá? Eu trouxe aqui uma outra prática para a gente praticar um outro tipo de pronome. Então, a gente continua aqui no practice makes perfect. Então, aí na lista de vocês é um texto bem grande, ele está aqui, né? Deveria dar uma olhada no contexto como um todo, mas só interessa para a gente o 5º e último parágrafo que eu trouxe para cá, para ficar mais fácil para a gente. Diz assim, if only they had played a musical instrument, you can do it sitting down on your own with the friends, cheer yourself up. Being control or widely emotional, I cannot recommend it highly enough. Né? Então, esse pronome they se refere se eles apenas tivessem tocado um instrumento musical. Se você voltar lá no contexto, você vai encontrar que isso se refere à mãe e à amiga da autora, que já era uma senhora bem idosa, senil, e que estava extremamente desgostosa com a vida. Então, o pronome they em if only they had played a musical instrument no 5º parágrafo se refere às duas. Lá no contexto, ela diz o seguinte, traduzir aqui para você. Como você está? Eu perguntei. Chateada. Eu quero morrer.
Esse foi o objetivo principal da minha mãe quando ela completou 96 anos de idade. O que você quer no seu aniversário? Nós perguntaríamos. Está morta, ela dizia. Não admira. O que mais a vida ofereceu? Pelo menos um velho amigo poderia andar por aí. Minha mãe mal podia andar, conversar ou comer. Se ao menos eles quem? Né? A mãe e a amiga da autora dela, né? Se ao menos eles tivessem tocado um instrumento musical, você poderia fazer isso, né? Sentado sozinho ou com os amigos, se animar, estar no controle ou então descontroladamente emocional. Eu posso recomendar aquilo que é o que? Suficiente. Então, galera, aqui claramente pronomes pessoais eles vão sempre trabalhar com essa relação dentro do contexto. Vão substituir, vão se referir a alguém com função de sujeito ou alguém com função de objeto. Vem agora um dos pronomes mais desafiadores para a gente, que são os famosos possessive pronouns, porque eles são bem diferentes em alguns aspectos quando a gente compara o inglês com o português. Chamam-se de possessive pronouns, galera, os pronomes possessivos, que como o próprio nome já disse, eles servem para indicar para a gente uma relação de posse, ou seja, algo pertence a alguém. Eles podem substituir ou modificar um substantivo. E aí vem um ponto-chave. Diferentemente do português, o que vai acontecer, turma? Eles não vão variar em número conforme a coisa possuída. Como assim? No português, a coisa possuída vai para o plural, eles também ficam no plural. A coisa possuída fica no singular, eles também ficam no singular. É masculina, masculina. Feminina, feminina. Isso não acontece no inglês, tá? É constante a forma. Eles são ou adjetivos ou pronomes possessivos, tá? Adjetivos porque vão anteceder sempre um substantivo e possessivos porque vão substituir. Na realidade, no inglês, a concordância ela é feita com o sujeito sempre da oração. Então, quando você for questionado a quem ou o que um pronome se refere, ele sempre se refere ao sujeito. Olha aqui o exemplo. I love you. You are my love. My heart is yours. Né? Então, vejam aqui que o sujeito I, ele detém alguma coisa, né? Que é o amor. Então, eu concordo o I com o my, e o my concorda com o I, antes do substantivo. I love you, you are my love. My heart is yours. Ou seja, o meu coração é seu. É seu o quê? Seu coração. E esse yours e os outros pronomes, eles geralmente recebem esse S para indicar uma substituição. Eles estão substituindo um substantivo dentro do contexto. Então, eu uso mine com esse sentido. Eu uso yours com S nesse sentido. Eu uso hers nesse sentido. Eu uso theirs e ours nesse sentido. Galera, ficar ligado porque o eds, embora esteja ali, a gente coloca só por uma razão didática, mas ele está em desuso, tá? O eds que aparece ali na tabela do possessivo, ele já foi tirado da gramática da língua inglesa lá em 1997 por falta de uso. Então, um modelo comum que se faz com pronomes é perguntar a quem ou o que o pronome se refere, ou a quem o que o pronome concorda. Pronome possessivo, não esqueçam, sempre vai concordar com o sujeito da oração. Chegou a hora de praticar, né? Então, vamos praticar um pouquinho, que é para você aprender aí. Então tá lá, ó. Portugal gave her people, her religion, her language, her building and decorative arts, her culture and habits, to Brazil, to Western and Western East Africa, to the Red Sea, to India and Sri Lanka, to China and Japan, to East Indies. No texto acima, o vocábulo her ocorre 5 vezes. E em todas essas situações, refere-se a quem? Simples, turma. Aqui tem uma pegadinha do malandro, né? O pronome her está concordando com Portugal. Mas, professor, Portugal é um país. Eu aprendi que país eu uso it. Ok. Só que aqui tem um detalhe interessante, turma. Quando você tem o uso afetivo do pronome, tá bem que, olha, no texto acima, o vocábulo her ocorre 5 vezes. E em todas essas situações, refere-se a Portugal. Uma característica peculiar dos personal pronouns é assumir o que a gente chama de conotação afetiva. Para nação, ou seja, nação, país, para carro ou navio. Eles chamam nação ou carro ou navio de she. E aí, então, se o sujeito é she, o pronome possessivo de she vai ser o quê? Her. Então, concorda geralmente na terceira pessoa do singular feminino. Então, no caso do país, Portugal, né? É uma nação, nação amada, nação querida, a nação, ela. Então, eu uso o famoso her para fazer esse tipo de concordância aqui. Então, Portugal deu ao seu povo, né? A nação deu ao seu povo
sua religião, sua língua, suas artes, suas construções, decoração, cultura, hábito, entre outros elementos, tá? Tanto da África Oriental, Ocidental, Brasil, tá? E por aí vai. Então, se refere aqui claramente a Portugal. Galera, continuando aí na nossa jornada, agora a gente tem os famosos reflexive pronouns. Galera, os pronomes reflexivos, eles geralmente são utilizados no inglês mais com a intenção da formação da voz reflexiva, mas também podem dar ênfase aos elementos, que a gente chama de enfática do sujeito ou enfática do objeto, e formar uma expressão idiomática quando forem antecedidas pelo by. Cada pronome reflexivo deve concordar com o pronome do sujeito. Então, I fica myself, que é o me, you fica yourself, que é o te, ou o se, se for você. O he, himself, o she, herself, e o it, itself, se for se. O we, ourselves, é o nos, e o yourselves é o vos, e they, themselves, vai ser também o se. Pronome reflexivo, voz reflexiva, função reflexiva, fácil demais de identificar. Geralmente o pronome reflexivo vem após o verbo e concorda com o sujeito. Are you talking to me? Are you talking to me? Você está falando comigo? No, I'm talking to myself, né? Você está falando comigo? Não estou falando sozinho ou estou falando comigo mesmo, né? Então, no, I'm talking to myself é uma função reflexiva, já que o pronome reflexivo vem após o verbo e indica uma ação que recai sobre o próprio sujeito. Quer dizer que o sujeito, ao mesmo tempo, é agente e é paciente, ou seja, ele pratica, recebe ou sofre os efeitos da ação que ele praticou. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação em que a gente vai ter o pronome funcionando aqui, tá? Na parte enfática. É uma citação do Buda. Olha aí. No one save us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path. Olha aí, cara, grande situação. A ênfase aqui vai para we ourselves, que significa nós mesmos, tá? Então, traduzindo para o bom português, fica: ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos devemos trilhar o caminho. Então, só você, amigo, é responsável, né, pela construção do seu sucesso, pela construção do seu destino. Então, você tem que trilhar o caminho. Só se faz o caminho andando. É andando que se faz o caminho. Então, we ourselves, nós mesmos, usa enfático. Se você tirar os mesmos, você continua entendendo. Nós devemos trilhar o caminho, né? E aí você coloca o ourselves justamente para dar uma ênfase à ação que deve ser executada pelo sujeito. Aqui eu trago para vocês um outro cenário, que é uma expressão idiomática, que é a expressão by mais pronome reflexivo. Ó. Sometimes it feels so good to just sit by yourself, relax and not talk to anyone. Então, muitas vezes o cara quer tirar um tempo para si, ficar sozinho, né? By yourself. Ficar sozinho. Então, às vezes é tão bom apenas sentar-se sozinho, relaxar e não falar com ninguém. Uma expressão idiomática é uma expressão que é formada com a combinação deliberada de palavras que vão assumir um outro sentido. Então, by mais qualquer pronome reflexivo tem valor técnico de alone. Então, significa sozinho, significa sozinha, significa sozinhos ou sozinhas ou sem a ajuda de ninguém. Fechado? Vamos lá, vamos praticar? Praticar. Então, a prática leva a... Vamos lá, vamos praticar? A prática leva à perfeição. Então, vamos lá. A prática leva à perfeição, jovens. Então, it seems that American patriotism measures itself against an outcast group. The right Americans are the right Americans because they are not like the wrong Americans who are not really Americans. Olha que frase filosófica, rapaz, que negócio maluco. Parece que o patriotismo americano se mede, né? Quando ele se apresenta contra, né, grupos estranhos, grupos espúrios, né, grupos diferentes. E aí por aí vai. Então esse itself aí, ele está concordando com American Patriotism, né? Então vai ser aí claramente letra B, né? O reflexive pronoun itself, galera, ele tá na construção do que a gente chama de voz reflexiva. O sujeito aqui é agente e paciente, ou seja, o patriotismo americano se mede, né? Se projeta, tá? Em relação a outros grupos, tá? Então, nesse pronome aqui, ele está concordando com o sujeito da oração. Então, a tradução lá, aí eu fiz aqui prontinho para vocês. Parece que o patriotismo americano se compara a um grupo de excluídos. Os americanos certos são os americanos certos,
porque não são como os americanos errados, que realmente não são o quê? Americanos, tá? Então, pronomes reflexivos, eles têm esse uso, essa relevância, e é bom você ficar atento, porque isso sempre vai aparecer dentro dos contextos, e isso vai trazer para você muito sucesso. Bom, o tipo mais básico de pronomes são os famosos interrogative pronouns, ou pronomes interrogativos, que são utilizados geralmente em orações interrogativas, quando você quer fazer perguntas. Então, how are you feeling today? Né? Ou seja, como vocês estão se sentindo hoje? Né? Então, comenta aí. How are you feeling today? Como vocês estão se sentindo hoje? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão preocupados? Estão ansiosos? Né? Não esqueçam da live não, tá? Vai ter live aí na sexta-feira que vai dar para se divertir e aprender. Pronomes interrogativos, eles são 9, os essenciais. E a gente tem o who, que pergunta sobre pessoa na função de sujeito. Você tem o whom, que pergunta sobre pessoa, só que na função de objeto. Você tem o which, que é utilizado para animais e objetos, geralmente fazendo escolhas ou opções. Você tem o whose, que indica possessão, né, que é de quem, indica posse. Where, pergunta sobre lugares. O when pergunta sobre tempo. O why pergunta sobre o motivo, a razão de alguma coisa. E você tem aí o famoso what, que faz perguntas em geral, né? E o how, ele quer saber o modo, a maneira. O how, ele é o mais chique porque ele tem derivados, que são os famosos compostos de how. How many, quantos e quantas, indica quantidade. How much, quanto e quanto, indica quantidade. How far, qual a distância. How old, quantos anos, qual a idade. How deep, qual a profundidade. How high, qual a altura das coisas. How tall, qual a altura das pessoas. How wide, qual a largura de alguma coisa. How long, quanto tempo. How often, com que frequência, tá? Então, é só um apanhado geral para você ter uma noção. Eu criei uma questão, modelo bem Enem, que está aí no livro de vocês, tá? Peguei uma citação, né, da Malala Yousafzai, né? E a citação dela diz o seguinte: Why is that giving guns is so easy, but giving, né, books is so hard? Why is that making tanks is so easy, but building schools is so hard? Lembra que a Malala, né, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É uma jovem paquistanesa que lutou contra a proibição do Talibã. Ela teve até um atentado à sua vida, que era que as meninas paquistanesas não podiam estudar, não podiam frequentar a escola. Então ela começou a se organizar e a militar em relação a essa causa nobre, tá? Então o questionamento dela é bem fácil aqui. Você percebe claramente que o questionamento dela é a questão do fácil acesso às armas e da dificuldade em se obter livros, tá? Então, a questão de competência 2 aí, habilidade 7, que ele quer saber qual o propósito desse tipo de situação, ó. Já mudamos aqui completamente. Então, tá lá, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, a Malala Yousafzai, notabilizou-se por ser uma defensora dos direitos das jovens paquistanesas ao acesso à educação em seu país. Na citação, a Malala questionou por que as armas são mais fáceis de conseguir do que os livros. Em outras palavras, o que ela disse lá era porque dar armas é tão fácil, mas dar livros é tão difícil. Por que fabricar tanques é mais fácil do que construir escolas? Ou seja, por que é mais complicado isso? Infelizmente, é uma dura realidade, né? E o último grupo de pronomes que a gente vai estudar são os famosos relative pronouns. Relative pronouns, o that, o who, o whom, o which. São pronomes que lá no período composto ele vai retomar, turma, ó, retomar um antecedente. Vai representar esse antecedente no início de uma nova oração e vai concordar geralmente com esse tema, né? Tem uma letra de música que eu gosto demais, que é a música The Man Who Sold the World. É uma versão, né, de uma música do David Bowie, que foi gravada pelo Nirvana no acústico MTV em Nova York, né? Oh no, not me. You never lost control. Your face, to face, with the man who sold the world. Ei, galera, sonsaço, hein? Oh, não, eu não, né? Nós nunca perdemos o controle. E você, que ficou frente a frente, cara a cara, com um homem que vendeu o mundo, né? Então, the man who sold the world. Esse the man aí é o referente e o pronomezinho relativo who se refere a ele. E aí vai remeter à ideia do homem que vendeu o mundo, né? Pronomes relativos, eles têm esse uso. Vou mostrar aqui um uso básico.
já que essa nossa aula é mais uma aula informativa. O who, galera, ele significa que, ele é usado para referir-se a pessoa, geralmente acompanhado por verbo, nome ou pronome. Quando ele for acompanhado por verbo, ele tem função de sujeito da oração seguinte. Quando ele for acompanhado por um nome próprio, por um título ou um pronome pessoal, ele funciona como objeto da oração seguinte. O whom significa que, ok? Usado para se referir a pessoa, geralmente acompanhado por nome ou pronome, ou seja, sempre com função de objeto. Em outras palavras, o whom nunca é acompanhado por verbo. O whom, ele tem uma característica, é que ele está em desuso, porque ele é um pronome arcaico, tá? Mas você pode encontrá-lo aí com contextos mais específicos, tá? Eu tenho o it, que significa que, ou o it, que significa qual, e ele é usado para se referir a animal ou coisa, geralmente acompanhado por verbo, nome ou pronome. O that, que significa que, turma, ele substitui esses três lá, ó. Ele substitui o who, substitui o whom e o it. Menos quando você tiver as famosas orações explicativas, né, aquelas que vêm entre vírgulas, ou se o pronome for antecedido por uma preposição. Há ainda pronomes relativos particulares, com funções específicas, que são os famosos advérbios relativos. O where significa onde, ideia de lugar. When significa quando, ideia de tempo. Whose, cujo, cuja, cujos e cujas, indicam a relação de posse entre dois ou mais substantivos. O how significa como e é utilizado para se referir sobre um modo como alguma coisa que acontece ou se processa. Então vamos lá para mais uma questão, mais um Practice Makes Perfect de hoje, que é uma alusão ao pronome relativo, né? Então aqui bem fácil de você identificar, porque ele quer saber quem é o referente do pronome. While there are few sugarcane ethanol plantations in Amazon, environmentalists have voiced concerns that a global ethanol boom could accelerate rainforest destruction if trees are cleared to make room for crops. Some soy plantations in central Brazil are being transformed to sugarcane ethanol operations, and environmentalists say that could lead, say, farmers to move into Amazon for their crop, which is also in high demand worldwide, particularly from China, ou seja, que também está em demanda no mundo todo, particularmente na China. Se você voltar um pouquinho, ele diz que algumas plantações no Brasil, no Cerrado ou no centro do Brasil, estão sendo transformadas em operações de cana-de-açúcar. E os ambientalistas dizem que isso também poderia levar aos fazendeiros de soja a mudar-se para a Amazônia para poderem plantar. Que isso também está em alta demanda, particularmente na China, né? Então ele está falando a questão de demanda de um determinado produto que é a cana-de-açúcar, tá? Então o etanol de cana também está em demanda nos outros países. Então algumas plantações de soja lá no Brasil Central estão sendo transformadas em operações de etanol de cana. E ambientalistas dizem que isso poderia levar os agricultores a se mudarem para a Amazônia para a colheita, que também é muito procurada no mundo todo, principalmente na China. Então ele está falando aí do etanol de cana. Então geralmente o pronome relativo ele tende a se referir ao termo anterior, termo antecessor, de maneira bem fácil. Galera, lembrando que no restante da aula você vai fazer essas atividades aí, usando esse nosso follow-up, esse materialzinho de apoio, tá? Você pode utilizar sem medo. E que mais tarde eu estarei juntinho com vocês no nosso plantão Tira Dúvidas. De 14 até as 14h40, eu, professor Bruno Pierotti, estaremos juntos tirando as dúvidas de vocês. Antes de eu ir embora, fica aí mais uma mensagem. Apenas aperte o play para ouvir minha mensagem de despedida. Just push play. Aquele abraço. O grande erro das pessoas que desejam mudar os seus comportamentos é esperar a vontade de mudar chegar e só então efetivamente agir. No entanto, as grandes mudanças da vida, elas dificilmente trazem recompensas que são imediatas. Tudo isso vai te trazer benefício? Vai te trazer recompensa? Claro que vai, só que não vai ser agora, vai ser no futuro. Se você deseja mudar, não espere a vontade chegar. Luta contra a sua vontade de permanecer da forma como você está, porque na verdade essa é uma característica humana. Nós tendemos a ser preguiçosos, a conservar energia e mudar gasta energia. O primeiro passo, ele tem que ser curto, porém firme. E dê então um segundo e um terceiro. E depois de um tempo você talvez perceba que a sua vida efetivamente começou a mudar. A vida não vai se revolucionar do dia para a noite. A mudança, ela varia.
ela varia de indivíduo para indivíduo, ela varia de hábito para hábito. Ela não tem uma fórmula específica aplicável a todos os seres humanos para que você atinja os seus objetivos comportamentais. Mas uma certeza eu posso te dar. Se você levantar da cadeira e der o primeiro passo, se esse passo ele for firme e se você continuar um passo de cada vez, certamente a sua vida vai mudar. A minha recomendação é: espere menos, pense menos e haja mais.